Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal, nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. O vídeo de hoje eu resolvi fazer porque deu uma grande polêmica em meus últimos vídeos, principalmente os que eu falei sobre air fryer, os que eu falei sobre amendoim. E aí eu gosto de ler os comentários que as pessoas fazem e quando eu acho legal eu venho aqui e faço um vídeo para esclarecer ainda mais sobre os comentários que eu leio abaixo dos vídeos. Bom, algumas coisas me deixam preocupados, outras coisas me deixam chateados. Por exemplo, fiz o vídeo sobre amendoim. E aí falei sobre o fungo, sobre o aspergillus, que é o fungo do amendoim, que produz uma aflotoxina, uma micotoxina. Aí algumas pessoas foram lá e falaram assim, que o selo da ABCAB, que é o selo da Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Amendoim e Balas, que esse selo ele garantia a ausência da aflotoxina no amendoim. E aí as pessoas falaram que então podia comer. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu achei legal fazer esse vídeo aqui para que vocês entendam uma coisa muito comum da indústria do alimento e que muitas vezes somos vítimas disso, né? Quando eu li que mais de uma pessoa aí defendeu o amendoim, e eu entendo que as pessoas defendem porque tem muita gente que é louca por amendoim, então aí você não quer enxergar as verdades. Quando a pessoa escreveu que este selo garante a isenção da aflotoxina, eu quero que vocês entendam que isso não é uma verdade. E aí eu vou usar esse exemplo do amendoim para estender isso para outros alimentos, tá? Esse selo ele não garante que não tem a aflotoxina. Ele apenas garante que se você comer dentro das RDAs, né? RDAs são as recomendações diárias dos alimentos, que existe RDA para todos os alimentos, né? Que é o que é indicado, quanto que é indicado de cada alimento para você. Se você consumir dentro das RDAs do amendoim, por exemplo, você vai consumir uma quantidade de micotoxina que, segundo alguns estudos, não afeta o corpo. Então não quer dizer que não tenha o fungo, quer dizer que pelaquela RDA você pode comer, que alguns estudos mostram que não te fará mal. Só que a pessoa lê isso e ela não come segundo a indicação da RDA. Ela come todo dia 3 colheres de pasta de amendoim achando que aquele selo garante que não tem aflotoxina. Outro exemplo comum é o seguinte, por exemplo, nos biscoitos recheados, tá? Você vai lá e você compra um pacote de biscoito recheado porque está escrito que este biscoito recheado ele é zero gordura trans, então ele não tem gorduras trans. Aí quando você vai ler, olha o truque, é zero gordura trans porque existem as leis que estabelecem isso, muitas vezes a Anvisa estabelece isso, fala que se aquele produto tiver até um tanto de gordura trans por porção, pode dizer que não tem gordura trans, entendeu? Então, por exemplo, assim, se nesse quadradinho aqui pequeno tiver uma quantidade de gordura trans menor que tanto, então dá para falar que não tem gordura trans. Então o que acontece? Se você for comer todos os biscoitinhos recheados aqui, ou metade dos biscoitinhos recheados desse pacote, com certeza tem gordura trans. Mas atrás, no rótulo, o que o fabricante faz? Ele fala as condições nutricionais, as informações nutricionais de um biscoitinho. Ele não fala do pacote dele. Ele vai pegar aquele um biscoitinho dele, né, recheadinho aqui e tal, e ele vai falar que nesse biscoitinho recheado, está escrito lá atrás, ó, informação nutricional referente a tantos gramas do produto. E o tantos gramas é um biscoitinho. E aí vai falar que não tem gordura trans. Por quê? Porque pela normatiza, como esse pequena porção de produto aqui, de biscoito, não tem uma quantidade de gordura trans que eles julgam que seja necessário de informar o cliente, então o fabricante fala só sobre esse produto. Agora, quando você soma 3 ou 4 biscoitinhos, vai ter sim aquela quantidade que já seria
necessário informar o cliente, mas eles não falam, porque eles falam de um biscoitinho, entenderam? Então essa questão de entender os truques que a indústria alimentícia usa para não informar você sobre as quantidades, isso é importante. E outra coisa importante é justamente entender essa questão assim, ó, legal, então existem órgãos que ficam controlando as quantidades de agentes inflamatórios e cancerígenos que a gente pode consumir. Aí eu fiz um vídeo ali sobre a acrilamida e eu falei que a acrilamida, que é um agente cancerígeno, que é um agente que acomete a cognição e pode causar infertilidade, está na água, mas os estudos mostram que está numa quantidade pequena. Aí você tem uma série de outros produtos tóxicos, por exemplo, TBHQ. TBHQ é um alimento altamente nocivo para o corpo e está na margarina. Mas aí eles fazem um estudo aonde se você que a margarina pode conter um pouco de TBHQ, que se a pessoa comer um pouco não vai fazer mal. Pesticida, né? Veneno para as plantas, também faz mal, mas existem órgãos que regulam o quanto de veneno que você pode consumir na planta. E quando você começa a analisar que você então está comendo um pouco de margarina com TBHQ, está tomando água com acrilamida, está consumindo um amendoim com um pouco de fungo, está consumindo um alimento que tem um embutido com um pouco de glutamato monossódico, que também faz mal, mas que está limitado ali. Você tem uma dieta onde tudo que você está comendo, essa dieta tem um pouco de cada substância, mas que algum órgão regulou. Só que, gente, vocês estão comendo isso todo dia, ou muitas vezes em todas as refeições, e o somatório disso tudo é que começa a ficar perigoso. E aí eu leio comentários que me deixam muito triste, me deixam com pena da pessoa que comenta, como por exemplo, pessoas que vão lá no meu vídeo de leite, de amendoim, do que for, e a pessoa fala assim: ah, isso aí é uma grande besteira, eu tenho 54 anos, tomo leite todo dia e tenho muita saúde. Ou, né, essa coisa do amendoim, como 100 gramas de amendoim todo dia e tenho saúde. Olha só, muito mais de 50% das pessoas que desenvolvem um câncer, a maioria, mais da metade das pessoas que desenvolvem um câncer, não tinham nada antes do câncer. Podiam fazer esse mesmo discurso, falar assim: ah, eu tenho saúde. Por que você tem saúde? Ah, porque eu não tenho doença nenhuma diagnosticada. Aí, pá, vem um câncer. Aí, será que é assim? Será que se a pessoa recebeu, vamos ver, hoje é dia 1/8, tá? Estou gravando aqui para vocês, hoje é dia 1/9, desculpa, hoje é dia 1/9. Então vamos supor que um paciente meu que venha consultar comigo hoje, dia 1/9, hoje eu descubro que ele tem câncer. Hoje eu descubro que ele tem câncer. Então ele vai poder dizer que até o dia 31/8 ele era saudável. E aí no dia 1/9 ele já não é mais, porque ele descobriu um câncer. Ou seja, até o dia 31/8, esse podia ser um desses pacientes que fala assim: eu tomo leite todo dia, eu como glúten todo dia, eu como peito de peru todo dia e sou muito saudável. Nunca teve nada. Um dia depois, no médico, descobre um câncer. Será que ele era saudável? Não, ele não era saudável. Essa pessoa, ela só não tinha ainda uma doença diagnosticada. Então, cuidado com esse conceito de saudável, tá? Porque é impossível uma pessoa que se alimenta com pesticida, que se alimenta com produtos que têm um corante, conservante, aditivos químicos, essa pessoa não tem saúde. Ela até pode vir com esse discurso de falar que ela come isso todo dia e não sente nada, mas isso é só uma questão de tempo e anos. E eu não estou rogando praga para ninguém, entendam isso. Eu só estou falando do que é implacável, né? O tempo, ele é implacável. Porque aqui é como eu falar assim: ah, eu vou para a praia todo final de semana, eu pego meu carro, a estrada é boa, eu ando entre 180 e 210 por hora, mas eu nunca me acidentei. Pô, mas isso não quer dizer que você não tem um perigo muito maior de se acidentar, entenderam? Então a gente está trabalhando aqui com probabilidades. E aí não adianta ficar bravo comigo, como muita gente fala aí: nossa, Samuel, eu não gosto de ver o teu canal porque parece que não sobra nada para comer. Eu me preocupo com esse comentário. Primeiro porque não fui eu que inventei
todo esse transgenismo, essa alteração genética, não inventei formas de fazer com que o produto não estrague, muito menos inventei micro-ondas, air fryer ou qualquer coisa dessas, né? Não fui eu que inventei isso, então não adianta depositar a culpa em mim. E quando a pessoa fala que está nesse nível aonde parece que depois de ver meus vídeos que nada sobrou, me preocupa, porque essa pessoa, ela está lá do outro lado, ela já está num lado tão distante do certo, e aí eu gosto muito de usar nas minhas consultas essa linha do certo, para o paciente entender uma coisa importantíssima. Nós, seres humanos, temos a capacidade de se adaptar a tudo, desde que seja imposto lentamente para a gente, né? Por exemplo, as taxas que o governo nos cobra, né? Olha, eu acho que a gente paga muito imposto no Brasil. Só que isso a gente aceitou por quê? Porque veio vindo devagarinho, aumenta um pouco aqui, um pouco ali e a gente vai se adaptando. Se isso fosse feito de um dia para o outro, iam quebrar tudo, iam para as ruas, ia ter paralisação, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. E eu gosto de enxergar na vida que existe uma linha do certo. E essa linha do certo, todo mundo tem em mente o que é certo. E quando você sai um pouquinho dessa linha, fica muito fácil e compreensível que você tem que voltar para ela. Você aceita, você entende, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você foi no supermercado e a tua conta deu R$45 e você pagou com uma notinha de 50. E o caixa te deu R$10 de troco. Ele errou, ele te deu R$5 a mais. Você pegou, viu, você até viu isso na hora, mas você pensou, bah, me dei bem. Aí você botou o troco no bolso e foi para casa. Você já fugiu da linha do certo. A partir daqui você fez um desvio para o lado. Porém, em casa, você ainda tem aquele senso de autocrítica. Você pensa, putz, mas coitado, né? O menino do caixa lá, no final do dia vão ver que ele errou, ele vai ter que tirar do bolso dele o dinheiro para pagar isso. Aí o que você faz? Você volta no outro dia e você corrige isso. Você volta para a linha do certo. E está tudo bem, porque você entendeu que você errou. Agora, quando você começa a se distanciar, vamos supor que você achou o máximo ficar com esse troco errado, né? Você recebeu esse troco errado e você achou o máximo. E aí na outra semana, o menino, coitado, você foi no mesmo caixa, você foi no supermercado, você fez questão de ir no mesmo caixa, porque você viu que ele está em treinamento e que ele não tem habilidade com dinheiro ainda. E aí ele te deu o troco errado, ele te deu R$20 a mais. Olha aqui, você foi para casa e ele levou mais R$20. Você está achando isso muito bom e você vai saindo e se distanciando cada vez mais. E aí outras situações da vida acontecem onde você se deu bem às custas do mal de outras pessoas. Mas agora isso para você já não é mais um problema, porque você já está andando numa outra linha. Agora você está andando numa linha distante da linha do correto. E nesse momento que você está distante, te parece inviável, incabível que você volte para cá. Gosto de usar o exemplo, por exemplo, do político da Lava Jato. Né? Os políticos envolvidos no escândalo Lava Jato, e pelo amor de Deus, não estou falando de partido político nenhum, aqueles políticos, independente de partido que for, eles desviaram tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que a linha deles já está bem distante da correta. Né? Se lá no primeiro mandato deles, eles tivessem aceitado uma propina para assinar lá uma liberação de alguma obra, eles iam dar uma desviadinha. Aí se alguém chega e fala assim para eles, olha, isso está errado, hein, cara? Você está desviando dinheiro do povo, né? Dinheiro que podia ser investido na saúde, em mais leitos para melhorar a saúde. Ele até ia pensar e ele ia aceitar, ele ia voltar para cá. Agora, depois de aceitar uma propina, 2, 3, 4 e cada vez propinas maiores, chegou na casa do bilhão. Quando ele está na casa do bilhão, o que vai acontecer com esse cara? Se alguém chegar para ele e falar que ele deveria exercer a política dele no Brasil na linha do correto, e a linha do correto é aceitar apenas o salário dele e mais nada, ele vai rir. Ele vai dizer assim, olha, tudo bem, eu sei que eu até extrapolei, estou na linha do bilhão. Então, aqui eu até aceito que está errado, mas isso aqui é ridículo. Trabalhar dentro do correto é ridículo. Então esse político, ele aceita voltar para essa linha aqui, ó.
na linha onde ele não desvia mais bilhão, ele desvia milhão, mas ele ainda acha que ele precisa desviar. Onde é que a gente consegue aplicar isso nos tempos de hoje? Na nossa alimentação. A alimentação, ela foi completamente transformada num alimento prático, né? A praticidade, ela veio como algo sedutor. Só que nem sempre, quase nunca, essa praticidade aumenta a saúde. E isso não é só na comida, isso é na vida, né? Hoje a gente compra televisão com controle remoto, a gente tem elevador, escada rolante, o nosso carro já não tem mais o vidro à manivela, né? Você aperta um botãozinho. É óbvio que a minha TV tem controle remoto, que meu carro tem vidro elétrico e é óbvio que eu uso elevador no meu prédio. Não estou falando que isso é ruim, mas se você parar para analisar, essa praticidade nos tornou mais sedentários. E essa mesma praticidade na cozinha, essa coisa de você ter um Nissin miojo pronto em 3 minutos, de você ter todos os molhos possíveis numa caixinha, molho de madeira, molho 4 queijos, molho de tomate, você só tem que abrir uma caixinha. Então essa linha, ela já está tão distante do que seria a linha do certo, que a linha do certo seria o quê? Alimentos naturais, alimentos plantados na terra, sem passar pela indústria que manipula isso, que acrescenta substâncias químicas, alimentos que não têm agrotóxico. Já está tão distante a nosso hábito de vida que quando eu venho aqui e eu defendo como que nós deveríamos comer, as pessoas pensam, esse médico é louco, esse médico é um psicopata, porque na vida dessa pessoa só existe esse modelo social de alimentação na rua, alimentação congelada, um potinho de macarrão que você bota água quente dentro, ele já está pronto, entenderam? Então eu sou o porta-voz da informação, mas eu não fui o cara que inventou tudo isso. Eu não sou a pessoa que escolheu destruir com a comida de vocês. E que isso fique muito claro, por favor. Bom, era um vídeo reflexivo para a gente entender algumas coisas que eu vejo que está confundindo a cabeça das pessoas nos comentários dos meus vídeos. Inclusive, voltando para o vídeo do amendoim, mais um alerta, cuidado com termos sedutores, hein? No vídeo do amendoim as pessoas perguntaram, doutor, e o amendoim integral? E o amendoim, sei lá, orgânico? Amendoim orgânico quer dizer que não tem pesticida, não isenta ele do fungo. Amendoim integral não isenta do fungo. Hoje existem muitas palavrinhas feitas para enganar a gente, hein? Palavrinha diet, light, orgânico, integral. Daqui a pouco vão lançar uma pasta de amendoim sem lactose. E vai ter um monte de gente que vai pagar mais caro porque ela não tem lactose, mas o amendoim nunca teria lactose, entendeu? Então são artifícios que a indústria usa para enganar o consumidor. E eu espero que você, seguidor do meu canal, não seja vítima dessa ignorância, não seja ignorante, né? Ignorante não no mau sentido, né? No sentido de não ter conhecimento, a ponto de cair nesses truques, porque você já está aqui, já tem 100 e poucos vídeos onde eu uso o meu tempo para alertar vocês sobre todos esses truques aí. Tá bem? Bom, gostou do vídeo? Por favor, dá um like, compartilha esse vídeo. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva. E abaixo desse vídeo tem um link onde você pode realizar a sua inscrição e passar a receber toda semana conteúdo gratuito e explicativo e instrutivo do nosso canal aqui. Tá bem? Muito obrigado!